Olá, aluno. Eu sou o professor Marcos Vieira e nós vamos iniciar a partir de agora as aulas da responsabilidade socioambiental. São aulas que eu espero ser bastante interessantes para vocês. Elas com certeza são importantes para a sua carreira, para o seu desenvolvimento cognitivo e para as suas práticas empresariais, para as práticas no mundo do trabalho, para você adquirir maior consciência crítica a respeito das suas ações no mundo social e ambiental. Bom, nós vamos começar agora o tema 1 na nossa primeira aula, a aula 1. É importante que a gente pense que falar sobre problemas ambientais, sociais, remete sempre à questão de quando começaram os problemas. Em que momento, efetivamente, a gente teve um primeiro passo de um problema? Traduzindo, nós precisamos voltar ao passado para compreender o presente. De certa forma, isso vai significar que essa disciplina, antes de mais nada, não simplesmente cai na sua vida como se todos os problemas só existissem nesse momento. Se você parar para pensar, por exemplo, na Idade Média não existia banheiros dentro das casas, os banheiros eram do lado de fora. Então, por exemplo, quando tinham grandes festas naqueles castelos, as pessoas faziam o seu xixi dentro do próprio aposento onde estava tendo festa. Você consegue imaginar você convidando seus colegas para sua festa em sua casa e de repente alguém está fazendo xixi na parede da sua sala? Isso é inconcebível hoje, mas no passado já foi assim. Nós tivemos grandes evoluções. O fato é, e hoje? Quais são os problemas que nós estamos tratando? O que são problemas sociais e ambientais? E, na verdade, a questão remete ao quê? Isso é problema de quem? Quem, na verdade, está sofrendo com esses problemas? É o indivíduo? É a sociedade? É o meio ambiente? Pare para pensar um pouco. O indivíduo, quem é o indivíduo? É você. É você enquanto cidadão na sociedade que você está vivendo. Você sofre com os problemas sociais? Você sofre com os problemas ambientais? Bom, aí a gente tem que já separar uma questão. O indivíduo, você, é diferente de quaisquer outros indivíduos. E aqui no Brasil, por exemplo, que é uma sociedade onde existe sim uma divisão de classe muito alta, em que pobres ganham muito pouco e os poucos ricos ganham muito, falar de indivíduo é, antes de mais nada, você especificar de que classe você está tratando. Que indivíduo é esse? Por exemplo, você consegue imaginar uma pessoa que compra aqueles carros SUV blindados, sofrendo pelo perigo de tomar um tiro dentro de um sinal? Você consegue, e o contrário, você consegue imaginar você caminhando com tranquilidade em um carro que não tem ar-condicionado e, portanto, você tem que ficar com o vidro aberto? Aí você também pode especificar o seguinte: se você está morando em uma cidade que ela tem muito perigo ou baixo perigo, então o problema não está exatamente em você. O indivíduo em si não está sofrendo com um problema social e ambiental. Aí vai depender aonde está esse indivíduo. Então, portanto, a gente tem que tratar de uma outra forma esse problema. Seria então a sociedade? Sim, a gente pode discutir se os grandes problemas, por exemplo, os grandes problemas sociais, se remetem à questão da sociedade. Vamos parar para pensar. De que sociedade nós estamos falando? Que tipo exato de grupo social estamos falando? Estamos falando, por exemplo, da sociedade de hoje, da sociedade que está na China, na União Soviética, no Brasil? Estamos falando da sociedade de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 100 anos atrás? A depender da especificidade que você der, você vai ter problemas diversos. Ou do meio ambiente. Será que a gente está falando de um problema? Por exemplo, agora a gente está tendo diversos problemas relacionados com o rio que nasce lá no Rio, em Minas Gerais.
Será que estamos falando daquela população que sofreu o problema da Samarco? Ou estamos falando, por exemplo, do pessoal em Porto Seguro, que é uma praia maravilhosa, as águas são limpas? Você tem que saber especificar. O fato é que os problemas existem e já faz muito tempo que esses problemas estão aí. Aí, então, o que eu proponho para vocês é a gente compreender a questão do problema à luz de uma revolução que houve na história muito importante. Essa revolução, ela alertou e despertou nas pessoas o fato de que você é um cidadão, e sendo você um cidadão, você deve lutar pelos seus direitos. Do que a gente está falando? Da Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece próximo à Revolução Industrial, estamos falando do século XVIII, 1789, por aí. O que nós estamos tratando? Estamos falando do que exatamente? Estamos falando de uma revolução industrial que trouxe boa parte dos problemas ambientais de hoje e também sociais. E estamos falando da Revolução Francesa que busca recuperar a dignidade do ser humano diante do Estado. E aí tem aquela célebre 3 frases que podemos tratar elas, vamos tratar durante o curso, mas liberdade. Era uma coisa que eles queriam muito, por quê? Porque eles viviam dentro de uma sociedade onde os reis, os imperadores, eles dominavam a sua liberdade. Eles também queriam a igualdade. O que é a igualdade? Bom, os reis, eles tinham quase todas as riquezas e os recursos da sociedade, enquanto quem não era rei, ou seja, a plebe, eram grupos de pessoas que sofriam por não ter comida e ter que estar pagando taxas altíssimas. E, por fim, a fraternidade. Essa palavra é muito bonita, mas, de fato, é muito difícil de você observar hoje uma sociedade que lide com essa questão da fraternidade. Portanto, estamos terminando a primeira aula, a nossa aula 1, do tema 1. Espero que vocês gostem e aprofundem nos seus livros. Muito obrigado.